Presidente, eu deixei para falar nesse último requerimento que foi apresentado por mim e pelo Della Mota, para fazer um resumão sobre tudo que nós estamos tratando com relação a essa questão. Nós queremos saber primeiro o tamanho do serviço terceirizado que existe na Prefeitura, tanto na área de segurança quanto na área de limpeza. Para saber se acontecer uma desagradável situação de ter que romper com uma dessas empresas, para saber o tamanho do prejuízo e como é que a Prefeitura vai se comportar com relação a essas empresas. Até porque nós estamos acompanhando a situação aí da inadimplência dessas empresas com relação aos funcionários, só tem sobrado para os próprios funcionários terceirizados e também para a Prefeitura solidariamente. O que nós estamos estranhando é que nós fomos ao CEAGESP, que é uma empresa pública em São Paulo, nós fomos lá recebidos pela doutora Alessandra, que cuida da parte de terceirizados da empresa, pelo Paulino e pelo Valverde, Rodrigo Valverde, da direção do CEAGESP São Paulo, e desde já eu queria agradecer a recepção que nós tivemos em São Paulo no CEAGESP e agradecer o gerente regional aqui, o Giovanni Dominici, que possibilitou abrir as portas e deu as dicas do que está acontecendo com relação às terceirizadas no CEAGESP. Lá no CEAGESP, que é regido pela mesma lei 8666, lei de licitações, que a Prefeitura também se submete a essa lei, eles utilizam o artigo 56 da lei de licitações, que exige um comprovante de prestação de garantias na assinatura do contrato, no valor de 5% do contrato, que daria o limite mais ou menos de 2 folhas de pagamento. Para que faz isso? Caso a empresa dê o cano, como já aconteceu aqui, que muitos trabalhadores cumpriram com o seu papel, com o que determina a legislação, trabalhando na terceirizada, às vezes uma servidora, uma pessoa só limpando uma escola de 20 classes, uma escola grande, limpando sozinha e chega no final do mês, não recebe. E a Prefeitura não tem usado do instrumento legal para exigir dessas empresas. O CEAGESP, além de utilizar esse expediente da 8666, ele usa também uma instrução normativa do Ministério do Planejamento, a instrução normativa número 5, depois o Léo Mota vai falar o que ele achou de toda a nossa visita em São Paulo, e que cria uma conta vinculada. Cria uma conta vinculada e que deposita no valor de 8%, se eu não me engano, do contrato. Que esse dinheiro fica lá, reservado nessa conta, que ele pode ser devolvido no final do contrato para a empresa, mas só que ela tem que primeiro cumprir com as obrigações. Se ela não cumprir com as obrigações, esse dinheiro é revertido para fazer o pagamento também de funcionários que de repente a empresa fica inadimplente. Agora o questionamento, a pergunta que vale $1 milhão aqui. Por que a Prefeitura de Franca não utiliza dos mecanismos legais que são regidos pela 8666 para cumprir a exigência dessas empresas? E permite que picaretas venham prestar serviço na nossa cidade. E dão o cano e fica tudo por isso mesmo. Nós não podemos mais assistir essa situação. Nós vimos recentemente a situação de alguns funcionários, que pessoas que têm que fazer vaquinha no ambiente de trabalho, que os colegas de trabalho têm que pagar porque não receberam o salário no final do mês. Sendo que existe expediente, existe formas, existe jeitos. Inclusive, essa instrução normativa, viu, Della Mota, eu tenho uma audiência dia 23 com o ministro do Trabalho,
o Luiz Marinho para tratar de pendências referências à gerência regional aqui da cidade de Franca, que precisa melhorar a prestação de serviço, porque o Bolsonaro arrebentou com o Ministério do Trabalho e está hoje com dificuldade de fazer a prestação de serviço devida para os trabalhadores aqui de Franca e de região, e eu vou tratar com ele para ver se inclui uma legislação federal fazendo essas garantias do que a instrução normativa faz com as empresas públicas, porque as prefeituras me parece que ficam fora, não pode ser colocado. Então eu vou pedir para que o ministro, vou fazer um ofício para entregar para o ministro, para ele levar isso em consideração. Me parece, na conversa que eu tive com a pessoa ligada ao Ministério do Trabalho, lá em Brasília, na última semana que nós tivemos lá, que o Ministério já está trabalhando isso, com relação aos terceirizados. Então eu vou até ver o que está sendo feito lá, e se puder contribuir com essa sugestão, nós vamos fazer. Mas esse foi o objetivo da nossa visita, é que a corda não rebente pelo lado mais fraco, que é o funcionário que trabalha licitamente e depois não recebe seu salário no final do mês. Continuo com a palavra, plenário. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Della Mota. Senhor presidente, até o TID já fez uma menção. A pergunta, nós tivemos na CEAGESP, uma estatal, eles utilizam a Lei 1303/2016. Nós utilizamos aqui, por enquanto, a 8666, e em janeiro passamos a utilizar a 14133, que é uma somatória da 13 mais a 866. Uma pergunta clara que nós temos: por que não constou na licitação, nos contratos, o artigo 56? Viu, Tide? A critério da autoridade competente, em cada caso e desde que previsto no instrumento convocatório, poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras. A questão da caução, seguro, garantia e fiança bancária. Por que não consta isso nos contratos? Porque, na realidade, o que nós estamos preocupados? A Prefeitura e a Câmara Municipal também responde solidariamente em todas as questões das terceirizadas. A advogada doutora Alessandra, o Ceasa é uma cidade e tem um PIB maior que muitas cidades. E lá tem sérios problemas. Mesmo com a Instrução Normativa 05/2017, eu queria saber por que também não é aplicada, porque que nada, se não prejudica, pode incluir. Só que a gente vai conversar aqui, as conversas são acha que está fazendo. É que nem algumas pareceres da Procuradoria. Acha que são senhores de razão. Você sabe por que acha que são senhores de razão? Porque na hora de pagar, o dinheiro é do povo, não são deles. Então é fácil dar um parecer que não tem força nenhuma. Então as perguntas, esses 3 requerimentos, é uma sequência. Nós queremos saber qual o motivo não a inclusão de 56 e qual vai ser o tombo futuro das contas, porque vai sobrar para alguém. A empresa não vai pagar e vai sobrar o requisito. Mesma coisa se a GESP. A empresa vigilante lá parece água, brota toda hora vigilante, não sei a GESP. Então, imagina a quantidade de vigilante lá, vai ficar para quem? E essa que o Gilson falou, da conta vinculada, ela é fantástica, porque tem empresa séria que talvez deixe o dinheiro lá. Se ela quitar aquele olerite, ela vai resgatar na conta vinculada o dinheiro que ela pôs de calção. E umas esquecem lá. Se esqueceram, melhor ainda, porque na hora que dá ação trabalhista, na questão da solidária, vai ficar uma quirera ainda para a Prefeitura ou para o CEAGESP. Então, foi uma viagem muito... A doutora Alessandra é da área trabalhista, o Paulino é de contratos, então o Valverde lá responde pelos departamentos do interior. Fomos guiados pelo nosso amigo Giovanni, né, que sabe o caminho, só não sabe o restaurante para comer, né, Giovanni? Mas foi perfeito a viagem.
e foi esclarecedora. Nós estamos aguardando o requerimento, a resposta do requerimento, e depois nós vamos marcar uma reunião, COPEL, alguém, ou alguma sumidade lá da Procuradoria, para indagar o motivo pelo qual não consta o artigo 56 da Lei 8666. Obrigado, senhor presidente.